Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, porque a resposta pode mudar tudo o que você acredita sobre a sua história. E se muitas das batalhas que você enfrenta hoje não começaram com você? E se o medo constante de faltar, a sensação de nunca conseguir avançar, a angústia de ver oportunidades surgirem e desaparecerem, não forem apenas fases difíceis da vida, mas marcas invisíveis de um ciclo que atravessou gerações até chegar exatamente em você? Pense com sinceridade. Quantas vezes você trabalhou duro, fez tudo certo, se esforçou mais do que muitos e ainda assim sentiu como se algo invisível puxasse você de volta para o mesmo lugar? Quantas vezes você viu dinheiro entrar e desaparecer sem explicação? Quantas vezes você teve a sensação de que sua família inteira aprendeu a sobreviver, mas nunca realmente aprendeu a prosperar? O mais impressionante é que, para muitas pessoas, a escassez não começa na conta bancária. Ela começa dentro da mente. Começa nas frases ouvidas na infância. Começa nos medos que ninguém explicou. Começa nos silêncios da casa. Começa nas derrotas que foram aceitas como destino. E quando ninguém rompe esse padrão, ele deixa de ser uma fase e começa a aparecer identidade. Mas existe algo que talvez ninguém tenha dito a você até hoje. Deus não escolhe pessoas perfeitas para interromper ciclos. Deus escolhe pessoas inquietas, pessoas que nunca conseguiram aceitar completamente a realidade que receberam. Pessoas que, mesmo cansadas, continuam sentindo dentro de si que nasceram para algo maior. E é exatamente por isso que você precisa assistir até o fim, porque antes deste vídeo terminar, você pode descobrir que o peso que carregou por tantos anos nunca foi apenas seu. E mais do que isso, pode descobrir que aquilo que destruiu gerações inteiras talvez esteja prestes a terminar em você. O dia em que você percebeu que estava lutando contra algo que não sabia nomear. Existe um momento na vida em que a dor deixa de parecer um episódio isolado e começa a parecer um padrão. Não acontece de uma vez, não chega com aviso. Aos poucos, você começa a notar que certas situações mudam de rosto, mudam de lugar, mudam de pessoas, mas no fundo carregam a mesma sensação. Você tenta avançar, alguma coisa trava. Você começa a crescer, alguma coisa recua. Você se prepara, se esforça, acredita que agora será diferente, mas no instante em que tudo parece começar a se alinhar, algo inesperado surge e empurra você de volta para um lugar que conhece bem demais. No começo, você chama isso de azar. Depois chama de fase difícil. Em seguida, tenta convencer a si mesmo de que precisa trabalhar mais, estudar mais, se dedicar mais, ser mais forte, mais disciplinado, mais preparado. Só que chega um ponto em que a pergunta muda. Já não é mais o que está faltando em mim? A pergunta passa a ser: por que isso continua acontecendo comigo? E é exatamente nesse momento que algo profundo começa a despertar. Porque quando uma pessoa para de culpar apenas as circunstâncias e começa a investigar os padrões da própria história, ela entra em um território que pode transformar tudo. Talvez você tenha vivido isso sem perceber. Talvez tenha olhado para sua família e notado que certos medos estavam presentes em todos. O medo de perder, o medo de arriscar, o medo de crescer, o medo de confiar, o medo de acreditar que algo realmente bom poderia durar. E sem perceber, você pode ter aprendido a chamar isso de prudência, maturidade ou realismo, quando, na verdade, estava herdando mecanismos de sobrevivência. O mais perigoso sobre um ciclo invisível é que ele não se apresenta como prisão. Ele se apresenta como personalidade. Ele faz você acreditar que sempre foi assim, que pensar pequeno é humildade, que se proteger demais é sabedoria, que esperar o pior é inteligência. Mas existe uma razão pela qual isso está incomodando você agora.
Quando Deus começa a despertar alguém para romper uma história antiga, a primeira coisa que ele confronta não são as circunstâncias externas, ele confronta aquilo que parecia normal, as promessas, que sua família nunca se permitiu acreditar. Toda família transmite alguma coisa para a próxima geração. Algumas transmitem coragem, algumas transmitem visão, algumas transmitem disciplina, fé, identidade e direção. Mas existem famílias que, sem perceber, transmitem limites. Não porque sejam más, não porque não amem, não porque não tenham tentado, mas porque ninguém pode entregar com convicção aquilo que nunca acreditou que poderia viver. E é aqui que muitos ciclos começam a se esconder. Em algumas casas, ninguém diz diretamente que prosperar é perigoso. Ninguém reúne todos na sala para ensinar que crescer traz culpa. Ninguém escreve em uma parede que sonhar alto pode afastar você das suas origens. Nada disso precisa ser dito. Basta ser vivido repetidamente. Basta uma infância cercada por frases aparentemente comuns. Isso não é para gente como nós. O importante é ter o básico. Não inventa demais. Quem sobe muito, cai. Melhor não esperar tanto. Dinheiro muda as pessoas. O problema nunca esteve apenas nas palavras. O problema sempre esteve na frequência com que essas palavras moldaram sua visão de futuro. Sem perceber, muitas pessoas crescem acreditando que estabilidade é o máximo que podem alcançar, que desejar abundância é arrogância, que querer expandir é correr riscos desnecessários, que viver no limite é normal. E quando essa mentalidade atravessa décadas, ela deixa de parecer uma opinião, ela começa a parecer verdade. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da sua família a fazer perguntas que ninguém fez. A primeira a olhar para certas situações e sentir que aquilo não podia ser o destino final. A primeira a se incomodar com a ideia de apenas repetir o que sempre foi feito. A primeira a desejar construir algo que ninguém ao seu redor conseguiu imaginar. E, curiosamente, quanto mais você sentia isso, mais estranho parecia. Como se existisse uma voz dentro de você dizendo para avançar, enquanto outra, muito mais antiga, sussurrava para não ir longe demais. É nesse conflito que muitas pessoas vivem por anos. Uma parte quer crescer. Outra parte quer permanecer leal a histórias que nunca conheceram abundância. Mas existe uma verdade poderosa. Honrar quem veio antes de você não significa repetir as limitações que eles aceitaram. Em muitos casos, a maior honra que você pode oferecer à sua geração é ir onde ninguém conseguiu ir. O medo de receber mais do que aqueles que vieram antes de você. Existe uma batalha silenciosa que poucas pessoas conseguem identificar, porque ela não aparece como medo, nem como insegurança, nem como falta de capacidade. Ela aparece como amor, como respeito, como gratidão, como lealdade. E exatamente por isso, ela pode passar anos controlando decisões importantes sem que você perceba. Imagine crescer vendo pessoas que ama lutando todos os dias para pagar contas, sacrificando sonhos, abrindo mão de desejos, aprendendo a viver com pouco e chamando isso de força. Imagine ver pais, avós ou pessoas que construíram sua história acreditando que a vida era apenas suportar, resistir e seguir. Agora imagine o que acontece dentro de você quando, pela primeira vez, surge a chance de viver algo maior do que tudo aquilo que eles viveram. Algo estranho pode acontecer. Uma oportunidade aparece e, em vez de alegria plena, surge desconforto. Uma porta se abre e, junto com a empolgação, vem uma culpa difícil de explicar. Você começa a ganhar mais, aprender mais, crescer mais, e uma parte de você começa a perguntar, mesmo em silêncio: quem sou eu para viver isso se as pessoas que me trouxeram até aqui nunca tiveram essa chance? Esse tipo de pensamento raramente chega de forma clara.
Ele se manifesta em escolhas pequenas. Você cobra menos do que vale. Você entrega mais do que precisa para provar merecimento. Você minimiza conquistas para não parecer distante. Você evita falar dos próprios sonhos para não incomodar ninguém. Você começa a crescer, mas continua pedindo permissão emocional para permanecer próximo. E sem perceber, a culpa começa a fazer aquilo que a escassez não conseguiu fazer sozinha. Ela desacelera seu crescimento. O mais profundo sobre isso é que muitas pessoas confundem culpa com humildade. Confundem se esconder com respeito. Confundem se limitar com amor. Mas existe uma diferença poderosa entre honrar sua história e se aprisionar a ela. Quem veio antes de você não atravessou tantas batalhas para que você apenas repetisse a dor deles com mais consciência. Em muitos casos, o verdadeiro legado não está no sofrimento que eles viveram, está na oportunidade que eles nunca tiveram de romper. E talvez seja exatamente por isso que essa inquietação nunca saiu de dentro de você. Porque quando Deus separa alguém para mudar uma geração, uma das primeiras correntes que precisam ser quebradas não é a falta de recursos, é a culpa de prosperar. Quando a escassez deixa de ser uma situação e se torna uma identidade. Existe uma diferença enorme entre passar por tempos difíceis e começar a acreditar que você nasceu para viver neles. O problema é que essa mudança quase nunca acontece de forma visível. Ninguém acorda um dia e decide transformar a falta em identidade. Isso acontece lentamente, em silêncio, por repetição, por decepções acumuladas, por portas fechadas, por promessas adiadas, por tentativas que não deram certo, por noites em que parecia que nada mudaria. No início, a escassez é apenas uma circunstância, um momento difícil, uma fase apertada, uma luta que exige resistência. Mas quando essa experiência se repete vezes suficientes, algo mais profundo começa a acontecer. A mente para de dizer, estou passando por isso, e começa a dizer, eu sou assim. E essa frase muda tudo, porque a partir desse momento, a pessoa já não toma decisões baseadas no que deseja construir. Ela começa a decidir baseada no que acredita merecer. Ela não pergunta mais o que é possível. Ela pergunta até onde alguém como eu pode chegar. É assim que sonhos começam a diminuir antes mesmo de nascer. É assim que talentos ficam escondidos. É assim que oportunidades são recusadas sem explicação. É assim que pessoas extremamente capazes passam anos vivendo abaixo do próprio potencial. Talvez você já tenha percebido isso em pensamentos que surgem sem convite. Isso não deve funcionar para mim. É bom demais para ser verdade. Uma hora vai dar errado. Melhor não criar expectativa. Melhor garantir o pouco do que perder tudo. Essas frases parecem proteção, mas muitas vezes são apenas a voz de uma identidade construída em ambientes onde faltar parecia mais comum do que florescer. O mais perigoso sobre uma identidade baseada em escassez é que ela não impede apenas crescimento financeiro. Ela afeta relacionamentos, afeta visão, afeta decisões, afeta coragem, afeta a maneira como você recebe amor, aceita oportunidades e enxerga seu próprio valor. E existe algo espiritual nisso, porque enquanto a escassez for apenas uma situação, ela pode ser enfrentada, mas quando ela se torna identidade, ela começa a ser defendida. Pessoas passam a proteger exatamente aquilo que as limita. Mas quando Deus decide levantar alguém para romper um ciclo, ele não começa apenas enviando recursos. Ele começa confrontando identidades que foram construídas dentro da dor. Os ambientes que alimentaram seu medo sem você perceber. Nem tudo o que forma uma pessoa vem de conselhos. Nem tudo o que molda uma mente vem de palavras. Existem ambientes que ensinam em silêncio. Ambientes que não precisam explicar nada, porque a atmosfera fala por eles. O corpo aprende, a mente registra,
O coração se adapta, e, com o tempo, aquilo que parecia apenas rotina começa a definir a maneira como alguém enxerga o mundo. Talvez você tenha crescido em lugares onde a tensão era constante. Lugares onde o assunto dinheiro sempre chegava carregado de preocupação. Lugares onde contas abertas sobre a mesa significavam noites sem paz. Lugares onde qualquer gasto parecia culpa. Onde qualquer sonho parecia exagero. Onde qualquer plano maior era tratado como risco. Ninguém precisava sentar ao seu lado para dizer que prosperar era perigoso. Bastava observar os rostos. Bastava perceber o tom das conversas. Bastava sentir o peso que surgia sempre que o futuro entrava em pauta. E o mais impressionante é que a mente humana aprende muito antes de entender. Uma criança pode não compreender números, contas ou responsabilidades, mas ela entende ansiedade, entende tensão, entende silêncio pesado, entende medo disfarçado de prudência, entende quando adultos vivem esperando o próximo problema em vez da próxima oportunidade. E quando essa atmosfera se repete por anos, ela deixa marcas profundas. Sem perceber, você pode ter aprendido que segurança significa não arriscar, que crescer significa se expor, que sonhar significa se decepcionar, que pedir mais da vida pode trazer frustração, que esperar coisas boas pode ser ingenuidade. O problema não está apenas no que aconteceu ao seu redor. O problema está no que seu sistema aprendeu a chamar de normal. É por isso que algumas pessoas entram em ambientes de crescimento e sentem desconforto. Entram em relacionamentos saudáveis e estranham. Recebem oportunidades reais e desconfiam. O novo parece ameaça, não porque seja ruim, mas porque o corpo foi treinado para reconhecer tensão como familiar. E existe um momento muito importante no processo de transformação, o momento em que você percebe que alguns medos que carrega nunca nasceram da sua experiência. Eles nasceram da atmosfera que ensinou você a sobreviver. Quando Deus começa a reconstruir alguém, muitas vezes ele não confronta apenas decisões. Ele confronta ambientes internos que foram formados antes mesmo de você ter voz. O estranho desconforto que surge quando algo finalmente dá certo. Existe um momento que deveria trazer paz, alegria e celebração. O momento em que a oportunidade aparece. O momento em que uma porta se abre. O momento em que aquilo pelo qual você orou, trabalhou e esperou começa, enfim, a se manifestar. Mas para algumas pessoas, algo completamente inesperado acontece nesse instante. Em vez de paz, surge tensão. Em vez de confiança, surge inquietação. Em vez de descanso, surge a sensação de que alguma coisa vai dar errado. E se isso já aconteceu com você, existe uma razão muito mais profunda do que imagina. Quando alguém vive tempo demais em ambientes marcados por luta, incerteza e sobrevivência, o sistema interno começa a associar familiaridade com dificuldade. O caos passa a parecer conhecido. A pressão passa a parecer normal. A preocupação constante passa a ser confundida com responsabilidade. E então, quando a vida finalmente começa a entrar em ordem, algo dentro da pessoa estranha. A mente pergunta em silêncio: por que está tão calmo? O coração se prepara para perder. O corpo continua em estado de alerta, mesmo quando não existe ameaça. A pessoa recebe boas notícias, mas não consegue relaxar. Conquista algo importante, mas não consegue celebrar por completo. Vive esperando a próxima perda antes mesmo de desfrutar da próxima vitória. É nesse ponto que muitos ciclos se repetem. Porque quando a paz parece desconhecida, algumas pessoas começam, sem perceber, a criar problemas onde eles não existem. Questionam oportunidades legítimas, desconfiam de pessoas sinceras, adiam decisões importantes, complicam processos simples, sabotam aquilo que pode mudar sua história, não porque não querem prosperar, mas porque, em algum lugar dentro delas,
A estabilidade ainda parece perigosa. Talvez você tenha feito isso sem perceber. Talvez tenha pedido crescimento com todas as forças, mas quando ele começou a chegar, uma parte de você tentou voltar para aquilo que já conhecia. Não porque era bom, mas porque era familiar. E aqui está uma verdade que pode libertar você. Só porque algo parece familiar, não significa que foi feito para durar. Muitas pessoas não precisam aprender apenas a lutar. Precisam aprender a permanecer quando as coisas começam a dar certo. Porque receber uma bênção pode ser emocionante. Mas sustentar uma nova realidade exige uma identidade que já não negocia com o passado. O chamado, que sempre aparece disfarçado de inquietação. Nem toda inquietação nasce da ansiedade. Nem toda sensação de não pertencimento nasce da confusão. Nem toda insatisfação significa ingratidão. Em alguns momentos da vida, aquilo que parece incômodo pode ser exatamente o primeiro sinal de que algo dentro de você está despertando. Talvez isso acompanhe você há anos. A sensação de estar em lugares certos e, ainda assim, sentir que algo falta. A sensação de conversar com pessoas que gostam de você, trabalhar com pessoas que respeitam você, cumprir responsabilidades, manter rotinas, fazer aquilo que todos chamam de normal. E mesmo assim sentir em silêncio que sua história não termina ali. Muita gente passa a vida tentando calar essa voz. Se ocupa demais. Trabalha sem parar. Preenche a agenda. Se distrai. Se adapta. Aprende a funcionar. Aprende a entregar. Aprende a agradar. Aprende a ser necessário para todos. Mas quando a noite chega e o silêncio aparece, aquela mesma pergunta volta. Por que parece que existe algo me chamando para além disso? E é exatamente aqui que muita gente se engana. Porque quando uma pessoa não entende a origem da própria inquietação, ela tenta tratá-la como problema, tenta se corrigir, tenta se encaixar, tenta diminuir sua intensidade, tenta parecer mais simples, mais previsível, mais confortável para os outros. Mas algumas inquietações não vieram para ser curadas, vieram para ser obedecidas. Observe sua própria história. Quantas vezes você tentou se conformar e não conseguiu? Quantas vezes aceitou situações que pareciam boas no papel, mas algo dentro de você continuava dizendo que aquilo ainda não era tudo? Quantas vezes você olhou para caminhos seguros e, mesmo sem entender por quê, sentiu que precisava de algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado? Esse tipo de incômodo não aparece por acaso. Pessoas escolhidas para interromper padrões antigos raramente se sentem totalmente confortáveis dentro de sistemas que apenas repetem o passado. Elas enxergam perguntas que ninguém está fazendo. Percebem limitações que outros aprenderam a aceitar. Sentem dores que muitos normalizaram e, justamente por isso, durante muito tempo, acreditam que existe algo errado com elas. Mas e se nunca houve nada errado? E se aquilo que fez você se sentir diferente durante tantos anos nunca foi desajuste? E sim, direção. Quando Deus começa a separar alguém para mudar uma geração, muitas vezes ele não envia respostas primeiro. Ele envia desconforto, porque pessoas confortáveis raramente desafiam estruturas antigas. A lealdade invisível que pode estar mantendo você pequeno. Existem correntes que não fazem barulho, não aparecem em contas bancárias, não aparecem em exames. Não aparecem em conversas comuns, elas vivem em decisões silenciosas, em escolhas aparentemente pequenas, em limites que ninguém percebe, mas que continuam definindo até onde uma pessoa permite a si mesma chegar. Uma das mais poderosas delas é a lealdade invisível. Ela nasce quando o amor por quem veio antes de você começa, sem perceber, a determinar quem você acredita que pode se tornar. Ela aparece quando crescer parece afastamento, quando prosperar parece abandono, quando mudar parece traição, quando viver algo novo parece uma forma de dizer
que o passado não foi suficiente, e então algo perigoso começa a acontecer. Mesmo tendo talento, visão, capacidade e oportunidades reais, a pessoa passa a reduzir o próprio brilho para continuar pertencendo. Ela diminui sonhos para não causar desconforto, esconde conquistas para não parecer distante, silencia ideias para não ser chamada de diferente, recusa expansão para continuar emocionalmente próxima daqueles que ama. E tudo isso pode acontecer sem uma única conversa explícita. Ninguém precisa pedir que você permaneça pequeno. Muitas vezes, basta o medo de deixar de ser reconhecido, o medo de ouvir que mudou, o medo de parecer arrogante, o medo de deixar de ser compreendido. E pouco a pouco, a necessidade de pertencer começa a competir com a necessidade de crescer. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez, toda vez que começou a avançar, algo dentro de você pediu para desacelerar. Talvez, toda vez que uma nova oportunidade apareceu, uma voz silenciosa perguntou se aquilo não era demais. Talvez, quando sua visão começou a crescer, você sentiu a necessidade de se explicar, se justificar ou até esconder partes do que estava construindo. O mais profundo sobre isso é que, muitas vezes, a pessoa acredita que está protegendo vínculos, mas, na verdade, está entregando o próprio futuro para medos que nunca foram dela. Existe uma diferença poderosa entre honrar suas raízes e se aprisionar a elas. Raízes saudáveis sustentam crescimento. Raízes feridas podem tentar impedir movimento. E chega um momento em que Deus coloca uma pergunta diante de quem foi chamado para romper ciclos. Você continuará vivendo para ser aceito? Ou começará a viver para cumprir aquilo que recebeu? Essa pergunta muda destinos, porque ninguém quebra padrões antigos pedindo autorização para permanecer igual. O padrão de adiar o que pode transformar sua história irá se fez para sua história. Nem sempre uma vida é limitada por falta de talento. Nem sempre é falta de oportunidades. Nem sempre é falta de recursos, conhecimento ou apoio. Em muitos casos, o que mantém uma pessoa no mesmo lugar durante anos é algo muito mais silencioso, muito mais aceitável aos olhos de todos e, exatamente por isso, muito mais perigoso. O adiamento. Não aquele adiamento óbvio que todo mundo percebe, não aquela procrastinação que parece preguiça ou desinteresse. O adiamento mais profundo é sofisticado. Ele parece responsabilidade, parece planejamento, parece prudência, parece esperar o momento certo, parece querer fazer tudo perfeito, parece maturidade. E é por isso que tanta gente vive presa sem perceber. A pessoa diz que vai começar quando tiver mais segurança, vai investir quando entender mais, vai mudar quando sentir mais confiança. Vai se posicionar quando estiver mais preparada. Vai cobrar o próprio valor quando tiver mais experiência. Vai dar o próximo passo quando tudo estiver alinhado e os meses passam. Os anos passam. As oportunidades passam. E aquilo que poderia mudar uma geração inteira continua parado. Não por incapacidade, mas por espera. Talvez você conheça essa sensação, ideias que visitaram sua mente e nunca saíram do papel. Conversas que precisavam acontecer e foram empurradas para depois. Decisões importantes que continuaram sendo revisadas até perderem força. Sonhos que foram tratados como projetos futuros enquanto o tempo seguia avançando. O mais assustador é que o adiamento raramente se apresenta como medo, ele se apresenta como lógica. Ele convence você de que ainda não está pronto, de que falta alguma peça, de que mais um pouco de tempo resolverá tudo, de que começar agora pode ser precipitado, mas existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Muitas vezes, não é a falta de clareza que impede movimento. É o medo do que vai acontecer depois que você descobrir do que realmente é capaz. Porque começar muda tudo. Começar expõe talento. Começar revela autoridade. Começar atrai responsabilidade.
Começar coloca você diante de uma versão que já não pode fingir que nasceu apenas para sobreviver. E é exatamente aqui que muitos ciclos tentam manter controle, não impedindo você de sonhar, apenas convencendo você a começar depois. Depois de estar pronto, depois de ter certeza, depois de não sentir medo, depois de agradar todo mundo, depois de encontrar o momento perfeito. Só existe um problema: o momento perfeito nunca visita pessoas que vivem esperando. Ele encontra pessoas que decidem. As portas, que nunca se abriram, porque sua mente ainda estava trancada. Muitas pessoas passam anos pedindo novas oportunidades, novas conexões, novos recursos, novos caminhos, novas respostas. Oram por crescimento. Trabalham por crescimento, estudam por crescimento, se preparam para crescimento. Mas mesmo fazendo tudo isso, continuam com a sensação de que algo importante nunca se move completamente. E, em muitos casos, a resposta não está do lado de fora, está na estrutura interna que ainda não aprendeu a receber aquilo que tanto pede. Isso pode parecer duro no começo, mas pode libertar você para sempre, porque existem portas que não se abrem apenas com esforço. Existem níveis da vida que não respondem apenas ao talento. Existem oportunidades que não chegam apenas porque alguém merece. Algumas portas exigem capacidade interna para sustentar aquilo que existe do outro lado. E aqui está o que poucas pessoas percebem. A mente sempre tenta proteger a identidade que conhece. Se durante anos você aprendeu que estabilidade dura pouco, sua mente pode rejeitar paz quando ela chegar. Se aprendeu que pessoas com recursos sempre decepcionam, sua mente pode desconfiar de conexões que poderiam mudar sua história. Se aprendeu que crescer traz rejeição, sua mente pode interpretar expansão como ameaça. E então algo invisível acontece. A oportunidade aparece, mas você hesita. A conexão surge, mas você se retrai. A chance chega, mas você se diminui. A conversa importante acontece, mas você não se posiciona. A porta se abre, mas sua identidade ainda pede permissão para entrar. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que tudo parecia alinhado, mas algo dentro de você travou. Não porque faltava competência, não porque faltava capacidade, mas porque, no fundo, uma parte sua ainda não acreditava que aquele lugar também era para você. E é exatamente aqui que muitos destinos ficam presos entre potencial e manifestação. A pessoa tem visão para construir, tem talento para crescer, tem sensibilidade para perceber oportunidades, tem força para atravessar processos, mas continua negociando com pensamentos antigos que nunca acompanharam o nível para onde ela foi chamada. Existe uma razão espiritual para isso. Antes de Deus colocar alguém em ambientes maiores, muitas vezes ele expande a mente dessa pessoa, porque uma mente pequena pode transformar abundância em peso, pode transformar oportunidade em ameaça, pode transformar favor em desconforto. Por isso, alguns dos maiores rompimentos não começam com uma porta abrindo, começam com uma crença morrendo. Quando Deus começa a romper sua dependência do conhecido, um dos momentos mais confusos da vida acontece quando aquilo que sempre trouxe sensação de segurança começa a perder força. Pessoas que antes pareciam indispensáveis se afastam. Ambientes que durante anos pareceram familiares começam a incomodar. Rotinas que davam sensação de controle já não preenchem. Métodos que funcionavam deixam de produzir resultado. E, por mais que você tente entender, algo dentro de você percebe que não consegue voltar a ser quem era. Muita gente interpreta esse momento como perda. Outros chamam de crise. Alguns acreditam que estão ficando instáveis, sensíveis demais, difíceis demais, exigentes demais. Mas em muitos casos, o que está acontecendo não é destruição, é separação. Porque existe um momento em que Deus começa a quebrar não apenas correntes externas,
mas dependências internas, dependências emocionais, dependências de aprovação, dependências de previsibilidade, dependências de ambientes que ajudaram você a sobreviver, mas nunca foram capazes de preparar você para o lugar onde sua história realmente começaria. E esse processo quase nunca parece confortável, porque o conhecido tem uma força poderosa, mesmo quando machuca, mesmo quando limita, mesmo quando diminui. O conhecido oferece uma ilusão de controle. Ele faz você acreditar que, pelo menos, sabe como sobreviver ali. O novo não oferece isso. O novo exige confiança. O novo exige maturidade. O novo exige que você caminhe sem ter todas as respostas. E é exatamente por isso que tantas pessoas recuam quando começam a se aproximar do próprio propósito. Não porque não tenham capacidade, mas porque a mente ainda associa segurança com aquilo que já conhece. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez certas conversas já não façam sentido. Certos lugares já não alimentem você. Certas relações já não tenham a mesma profundidade. Certos hábitos que antes pareciam normais agora gerem incômodo. E talvez, por causa disso, você tenha pensado que estava perdendo conexões. Mas e se, na verdade, você estiver perdendo apenas versões antigas de si mesmo? Existe algo que poucas pessoas entendem. Aquilo que sustentou você em uma fase pode impedir sua expansão na próxima. O que protegeu sua sobrevivência pode se tornar o maior obstáculo para sua transformação. E quando Deus começa a preparar alguém para romper uma história geracional, muitas vezes ele remove o apoio que fazia a pessoa depender do chão, para ensinar que, daqui para frente, ela precisará aprender a caminhar por convicção. O momento em que você para de pedir permissão para crescer. Existe uma fase da vida em que você já sabe o que precisa fazer, já entende para onde precisa ir, já percebeu quais hábitos precisam morrer, quais ambientes precisam ficar para trás, quais conversas precisam acontecer e quais decisões estão esperando apenas a sua coragem. O problema é que, mesmo sabendo de tudo isso, muitas pessoas continuam paradas. Não por falta de clareza, não por falta de oportunidade, não por falta de capacidade, mas porque, no fundo, ainda estão esperando permissão. Permissão para cobrar aquilo que realmente valem. Permissão para dizer não sem culpa. Permissão para ocupar espaços maiores. Permissão para serem vistas. Permissão para construir algo diferente. Permissão para prosperar sem se explicar. E essa é uma das prisões mais sofisticadas que existem, porque ela não vem com grades, não vem com correntes, não vem com limites visíveis. Ela vive dentro da necessidade constante de aprovação. A pessoa até sonha grande, mas consulta o medo antes de agir. Ela até enxerga oportunidades, mas mede cada passo pela possível reação dos outros. Ela até sente que chegou a hora, mas continua esperando que alguém valide aquilo que Deus já colocou dentro dela há muito tempo. Talvez você tenha vivido isso durante anos. Talvez tenha diminuído sua voz para parecer mais aceitável. Talvez tenha escondido sua visão para não despertar críticas. Talvez tenha fingido que não queria tanto, quando, na verdade, sabia exatamente o tamanho daquilo que carregava. Talvez tenha pedido conselhos, quando, no fundo, estava pedindo autorização. E existe um momento decisivo na vida de quem foi chamado para quebrar ciclos. O momento em que a pessoa entende que nem todo mundo vai compreender sua transformação antes de vê-la acontecer. E tudo muda a partir daí. Porque crescer não é apenas conquistar algo novo. Crescer é parar de negociar com versões antigas que precisam ser pequenas para continuar sendo aceitas. Crescer é entender que humildade nunca foi se esconder. Crescer é reconhecer que servir não significa desaparecer. Crescer é perceber que prosperidade não precisa de desculpas. Quando essa chave muda dentro de alguém, o comportamento muda. A postura muda, a voz muda,
As decisões mudam, o olhar muda, a energia muda, e sem precisar anunciar nada, o mundo começa a perceber que aquela pessoa já não está pedindo espaço, ela está ocupando. E isso quase sempre provoca reações, porque quando alguém decide romper padrões antigos, nem todos celebram no começo. Alguns resistem, alguns criticam, alguns ironizam, alguns tentam lembrar você de quem costumava ser. As primeiras reações de quem não está preparado para a sua transformação. Existe uma verdade que quase ninguém conta quando fala sobre crescimento, cura, prosperidade ou propósito. Nem toda mudança será recebida com aplausos. Nem toda evolução será celebrada imediatamente. Nem toda pessoa que caminhou com você estará pronta para reconhecer a versão que está nascendo agora. E para muitas pessoas, essa pode ser uma das fases mais difíceis de todo o processo. Porque enquanto você lutava, poucos se incomodavam. Enquanto você duvidava de si mesmo, tudo parecia familiar. Enquanto você aceitava menos do que podia viver, ninguém se sentia ameaçado. Mas algo muda no instante em que você começa a se posicionar, no instante em que você para de se diminuir, no instante em que sua voz ganha firmeza, no instante em que seus limites ficam claros, no instante em que sua visão deixa de caber em conversas pequenas, no instante em que você para de pedir permissão para existir em plenitude. É nesse momento que algumas reações começam a surgir, nem sempre como confronto direto. Muitas vezes vêm em forma de piadas, em comentários aparentemente inocentes, em ironias disfarçadas de humor, em perguntas carregadas de julgamento, em comparações, em silêncio, em afastamentos inesperados, em mudanças sutis de comportamento. E se você não entender o que está acontecendo, pode interpretar tudo isso como sinal de que está no caminho errado. Mas, muitas vezes, é exatamente o contrário. Quando uma pessoa decide romper padrões antigos, ela desafia estruturas que estavam confortáveis com sua antiga versão. Sua mudança obriga outras pessoas a enxergarem escolhas que evitaram fazer. Sua coragem expõe medos que muitos aprenderam a esconder. Seu crescimento revela possibilidades que outros deixaram para depois. E nem todo mundo está emocionalmente preparado para lidar com isso. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Você mudou, você está diferente, está se achando demais. Antes você era mais simples. Antes era mais fácil conversar com você. Antes parecia mais humilde." Mas, em muitos casos, o que incomoda não é sua arrogância, é sua consciência. Porque pessoas acostumadas com a sua adaptação podem chamar de orgulho aquilo que, na verdade, é identidade. E aqui está algo que pode proteger sua jornada. Nem toda resistência significa oposição. Às vezes, ela é apenas o reflexo de pessoas tentando entender uma versão sua que ainda não conhecem. Mas existe também outra verdade. Nem todo mundo que começou a caminhada com você foi preparado para entrar na próxima fase. E isso não significa falta de amor. Significa direção. Porque, quando Deus separa alguém para interromper uma história inteira, Ele também ensina essa pessoa a não medir o próprio chamado pela aprovação de quem ainda está aprendendo a sair do lugar. Os sinais silenciosos de que o ciclo já está sendo quebrado através de você. Muita gente acredita que um grande rompimento sempre chega com sinais grandiosos, uma oportunidade extraordinária, uma mudança repentina, um milagre impossível de ignorar, uma conquista que todos conseguem enxergar. Mas, na maioria das vezes, os maiores movimentos começam em silêncio, muito antes de qualquer resultado aparecer do lado de fora. A transformação quase nunca anuncia sua chegada. Ela começa em detalhes que parecem pequenos, mas carregam o poder de mudar uma geração inteira. Talvez o ciclo já tenha começado a ser quebrado através de você e você ainda não percebeu.
O primeiro sinal costuma aparecer naquilo que já não combina mais com você. Conversas que antes prendiam sua atenção agora parecem vazias. Ambientes que antes pareciam normais agora geram desconforto. Hábitos que antes eram automáticos começam a parecer incompatíveis com quem você está se tornando. Pessoas que antes definiam sua direção já não possuem o mesmo peso emocional. Isso não é confusão. Isso é discernimento. Outro sinal aparece na forma como você começa a lidar com aquilo que antes controlava você. Situações que costumavam despertar ansiedade já não possuem o mesmo domínio. Críticas que antes abalavam você agora são analisadas com maturidade. O medo ainda pode existir, mas já não decide seus passos. A insegurança ainda pode visitar sua mente, mas já não governa suas escolhas. E isso muda tudo. Porque o rompimento verdadeiro não começa quando o medo desaparece. Começa quando o medo deixa de comandar. Existe também um sinal que quase ninguém percebe. Sua tolerância para viver abaixo do seu potencial começa a desaparecer. Aquilo que antes você aceitava apenas para evitar conflito, agora parece pesado demais. Relações superficiais começam a cansar. Promessas vazias deixam de impressionar. O improviso constante deixa de parecer normal. A falta de visão deixa de ser confortável. E pela primeira vez, você começa a perceber que não está ficando exigente. Está ficando consciente. Outro sinal poderoso aparece nas suas decisões. Você começa a pensar no longo prazo, começa a proteger energia, começa a proteger tempo, começa a dizer não sem culpa, começa a construir antes de anunciar, começa a valorizar consistência mais do que aprovação, começa a escolher propósito em vez de urgência. E sem perceber, aquilo que antes parecia apenas crescimento pessoal começa a tocar pessoas ao seu redor. Sua postura inspira, seu posicionamento incomoda, sua disciplina provoca, sua clareza desperta, sua coragem confronta. E é nesse momento que você entende algo profundo. Romper um ciclo nunca foi apenas sobre você. Sempre foi sobre aquilo que sua transformação liberaria em todos que vierem depois. O nome que sua geração dará ao dia em que tudo terminou em você. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que tudo deixa de ser apenas sobre contas, oportunidades, decisões, carreira, reconhecimento ou crescimento pessoal. Existe um momento em que a pessoa percebe que sua luta nunca foi pequena, nunca foi comum, nunca foi apenas sobre sobreviver a dias difíceis. Era sobre interrupção, era sobre encerramento, era sobre se tornar o ponto exato onde uma história antiga perderia força pela última vez. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que estava apenas tentando melhorar de vida, apenas tentando organizar suas finanças, apenas tentando vencer medos, apenas tentando construir algo mais estável, apenas tentando encontrar seu lugar. Mas agora, você consegue enxergar algo maior. Cada batalha que ninguém viu, cada porta que fechou diante de você, cada rejeição que tentou diminuir sua voz, cada atraso que testou sua fé, cada ambiente que tentou convencer você a permanecer pequeno, cada culpa que tentou fazer você desacelerar, cada medo que tentou chamar prudência de prisão, nada disso veio apenas para ferir você. Tudo isso revelou quem seria forte o suficiente para parar o que parecia inevitável. E talvez essa seja a primeira vez que você está entendendo o verdadeiro peso da sua existência. Talvez você nunca tenha nascido para se encaixar. Talvez nunca tenha nascido para repetir. Talvez nunca tenha nascido para administrar limitações com mais inteligência. Talvez tenha nascido para encerrar aquilo que parecia permanente. Um dia, pessoas que ainda nem nasceram vão viver oportunidades que hoje existem apenas porque alguém decidiu não recuar. Um dia,
Escolhas que para você exigiram coragem serão chamadas de normalidade por quem vier depois. Um dia, a abundância emocional, espiritual e material será parte natural da história da sua família, não porque aconteceu por acaso, mas porque alguém decidiu enfrentar dores que ninguém antes teve coragem de confrontar. E esse alguém pode ser você, não porque nunca sentiu medo, não porque nunca chorou, não porque nunca pensou em desistir, mas porque, mesmo carregando tudo isso, continuou. E existe algo poderoso sobre pessoas que continuam. Elas não mudam apenas a própria história, elas redefinem aquilo que uma geração inteira acredita ser possível. Então, grave isso dentro de você. Seu nome pode não ser lembrado por tudo o que suportou. Seu nome pode ser lembrado pelo dia em que a falta perdeu autoridade, pelo dia em que o medo deixou de comandar, pelo dia em que a culpa deixou de controlar, pelo dia em que a limitação encontrou alguém que se recusou a transmiti-la adiante, pelo dia em que, através da sua coragem, uma história inteira encontrou um novo começo. E talvez, sem perceber, esse dia já tenha começado.